Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Quando o Senhor Jesus Cristo usou o expediente de parábolas, ele tinha um objetivo, aliás, mais de um. O objetivo que mais nos interessa é passar ensinamentos a respeito do reino de Deus, dos seus mistérios, do seu futuro e da vontade do Senhor para os súditos dele. Isso é muito claro. Até porque, numa das explicações que o Senhor Jesus dá de por que usava parábolas, é que para quem não fosse do reino, não entendesse nada. Então, isso demonstra que quando você tem uma parábola e você não a compreende, uau, isso é perigoso. Será que eu não faço parte do reino? Será que essa fala em código do Senhor Jesus não é para alcançar o meu coração? Então, por isso é fundamental que nós entendamos todas as parábolas que o Senhor Jesus narrou. Uma delas é a parábola das 10 virgens. Daqui a pouquinho, na matéria do Zeca, você com certeza vai ler o texto. Vai saber qual é a história que o Senhor Jesus Cristo contou. O que nós queremos discutir depois da matéria, com os nossos convidados e com você, é o significado dessa história, a importância dela e a aplicação que nós podemos fazer hoje para nós. O que Jesus quis dizer para os discípulos é uma história, uma coisa. Outra muito diferente é aquela que eu e você precisamos saber para viver melhor a fé. Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho das Escrituras Sagradas. Elas não foram produzidas para me entreter, né, mas para produzir em mim fé, né, porque a fé vem pela palavra, e mudança, atitude, ensinamento, por meio da compreensão daquilo que o Senhor Jesus Cristo revela nas Escrituras. Então, qual é a aplicação e o sentido da parábola das 10 virgens para você e para mim hoje? Vamos estudar juntos? Está no ar o Vejam Só. Olá, com grande alegria, começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que está com as matrículas abertas, esperando a sua ligação. Venha estudar conosco, se preparar para servir muito melhor a Deus. Daqui a pouquinho a gente fala da Agrade e das suas novidades. Agora eu sei, você quer conhecer os nossos convidados. Um deles é o pastor Marcos Samuel, ministro da Igreja Batista Redenção, que viajou lá de Bragança Paulista para estar conosco hoje. Paz e graça, pastor Marcos Samuel, tudo bem? Paz e graça, pastor Heber. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre gratificante poder participar de um programa com essa qualidade, que busca esclarecer para as pessoas, à luz da Escritura, como viver, como proceder no seu dia a dia. Então, para mim, é sempre um privilégio poder compartilhar a Escritura com esses irmãos. Muito obrigado pela presença do senhor, pela viagem que fez, né? E onde fica a Igreja Batista Redenção, lá em Bragança? Igreja Batista Redenção fica no centro da cidade, na Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 442, no centro. É bem facinho, um ponto de referência fica em frente ao Bradesco ali. Então, quem mora na região, quiser nos visitar, estudar um pouco de escatologia também, pode ir lá. Nós nos reunimos aos domingos de manhã às 10 horas e domingo às 18h30. Você vai ser sempre bem-vindo entre nós. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos lá, do outro lado nós temos o pastor Leandro Silva, ministro da Primeira Igreja Batista Filadélfia, que é uma igreja batista independente. Paz e graça, pastor Leandro, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Tudo bom, Heber, telespectador e pastor Marcos. Estou aqui novamente, né? Um programa que é bom participar e assistir, né? Que bom, seja muito bem-vindo. E a Igreja Filadélfia, fica onde? Fica lá em Mogi das Cruzes, né? Fica outro irmão que viajou hoje, os dois viajaram para cá. Viajei não tanto como meu irmão, né? Mas estamos aqui, para a glória de Deus. Mogi das Cruzes lá fica na estrada Massaro Sec, número 10, Volta Fria, bem na entrada da cidade ali. E nós estamos ali já há 16 anos, né? Fazendo o trabalho do Senhor, uma missão sueca e norueguesa, né? E temos também um projeto social lá, que atende 230 crianças, né? Jovens e adolescentes carentes. Inclusive, queria fazer um convite para o irmão, dar um convite aqui da nossa festa da fogueira.
Nós vamos ter lá agora, dia 21 de julho. E aí essa festa é para arrecadar, é uma festa evangelística e também para arrecadar alimentos para o projeto social Árvore da Vida, que fica lá. Vamos ter o Giovanni Si, né? Todo ano lá. É festa da fogueira, mas não é festa junina, né? Pode ficar tranquilo. Entrada R$10 e 1 quilo de alimento não perecível. Isso. E esse já é do senhor, já queremos que o senhor vá lá. Se o senhor puder, estar com a gente. Tá muito bom, muito obrigado. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou e depois ouviremos a opinião, as explicações dos nossos eruditos de plantão. Vejam só. A parábola das 10 virgens é uma das parábolas de Jesus mais conhecidas pelos cristãos. Embora seja um tema de muitos sermões, sem dúvida, ela é uma das parábolas mais difíceis de interpretar. Essa parábola encontra-se exclusivamente no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 1 a 13. Vamos ler o primeiro versículo dessa parábola. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras, quando falou aos seus discípulos sobre os acontecimentos dos últimos dias e sobre a sua segunda vinda a este mundo. Nesta parábola, Jesus conta a história de 10 virgens à espera do noivo, sendo 5 prudentes e 5 insensatas. Cada uma levava consigo uma lâmpada acesa. Porém, como o noivo demorou a chegar, as lâmpadas das 5 mulheres insensatas se apagaram, pois não carregavam óleo suficiente para manterem a chama acesa. Essas 5 virgens, então, tiveram que sair para comprar mais óleo, mas quando voltaram, o noivo havia recebido as 5 virgens prudentes, deixando as outras de fora. Os historiadores contam que nos casamentos judaicos daquela época existia um ritual muito interessante e alegre para o acompanhamento que conduzia a noiva. Diante de muita música e sob a luz de lâmpadas, a noiva esperava pelo seu noivo, e as 10 virgens desta parábola eram as melhores amigas da noiva. Elas esperavam o noivo que vinha de muito longe para o início do casamento. Ao longo dos anos, grandes teólogos aplicaram interpretações diferentes sobre a parábola das 10 virgens. Todos concordam que o noivo é Cristo. Sobre o direcionamento da parábola, alguns defendem que ela se aplica exclusivamente aos judeus, enquanto outros acreditam que ela se refira a todos os que professam a fé cristã. O principal argumento utilizado por quem defende a aplicação exclusiva aos judeus é que a igreja é a noiva e não as madrinhas. Também defende que a voz que anuncia o noivo é a voz dos profetas que proclamaram que o Messias viria. Dentre os que defendem que a parábola se aplica aos cristãos, existe uma grande variação de interpretação. Por exemplo, alguns acreditam que as virgens loucas são verdadeiros cristãos que perderam a salvação pela apostasia, enquanto outros defendem que não se trata de verdadeiros cristãos, mas de crentes nominais. E você, amigo telespectador, em qual lado está? Acredita que a parábola fala sobre a igreja ou sobre Israel? Qual é o sentido e a aplicação para hoje da parábola das 10 virgens? Fique ligado, esse é o tema do debate do Vejam Só de hoje, que está apenas começando. Muito bem, hoje temos conosco o pastor Marcos Samuel, ministro da Igreja Batista Redenção lá em Bragança, que é parceiro aqui do Vejam Só, né? Eu falo que eles viajam, mas é óbvio, né? Nós temos um helicóptero VIP a jato, né? Inclusive a NASA estava querendo comprar o nosso helicóptero, nós não vendemos, para trazer os nossos convidados de longe.
É sempre bom, tá? Eu hoje vim acompanhado de 2 irmãos, a outra vez eu estava com 2 também. A audiência tem sido tão grande lá, alguns irmãos gostariam de conhecer o programa. Pode trazer. Eu os convidei, hoje eu estou acompanhado pelo Marcelo e pelo Marcelo Cardoso, ovelha lá em Cristo, e o irmão Norberto, que me acompanha também. Depois nós vamos posicioná-los num lugar que dê para mostrá-los, que ali onde eles estão não dá. Okay. Pastor Marcos, como é que o senhor explica ou responde, né, o sentido e aplicação para hoje da parábola das 10 virgens? Esse texto de Mateus 25 é um texto bem peculiar, bem importante, mas ele precisa ser entendido dentro do seu contexto. Essa parábola acontece no Evangelho de Mateus. E o foco, o objetivo de Mateus era falar para os judeus. Cada um dos evangelistas tinha um foco. Mateus tenta mostrar claramente que Jesus é rei, por isso ele usa muitas vezes a expressão o reino dos céus, o reino de Deus, o Messias, uma linguagem que os judeus estavam familiarizados. Nós temos os outros evangelistas, cada um com seu foco. No caso, quando ele conta essa parábola, o objetivo ali de Jesus era falar para os seus discípulos, que eram judeus, e dar um alerta para a nação de Israel a respeito de como se preparar para o encontro com o Messias, para o retorno dele aqui à Terra. É óbvio que nós podemos tirar lições, aplicações para a vida da igreja, mas o foco da parábola dessas 10 virgens não é a igreja. As 10 virgens, elas representam a nação de Israel. E Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então, quando nós entendemos como funciona o casamento judaico, fica claro, então, que Jesus tinha em mente ensinar os seus discípulos a respeito de como seria esse processo entre a ida dele até a casa do Pai e o retorno, então, para buscar a sua igreja. E nesse processo, enquanto ele lida com a igreja, há um grupo de pessoas que estariam aqui na Terra durante o período tribulacional, os judeus, nesse caso, e quando Jesus retornar à Terra, haverá parte dos judeus que vão estar esperando pelo Messias. E uma parte que professa esperar o Messias, mas não vai estar preparada para esse encontro. E nesse contexto, o Senhor Jesus chega com a noiva à Terra e as virgens então são surpreendidas. As que estavam aguardando o retorno de Jesus ou do noivo, adentram para a festa, que nada mais é na visão dispensacionalista do que o milênio. E as virgens que não estão preparados são os judeus que professam com a sua boca, mas não são realmente súditos desse rei, eles não adentram o milênio. Então, o que Jesus está ensinando com a aplicação dessa parábola para a igreja hoje seria o seguinte: existe um tempo para você se preparar, existe um momento em que não tem mais como você se preparar para esse encontro. Isso é o ensino hoje que nós poderíamos ensinar para qualquer pessoa. Você está pronto para se encontrar com Cristo, se ele vier buscar a sua igreja hoje, mas o objetivo da parábola não é a igreja. O objetivo da parábola é a nação de Israel. Muito obrigado. Esse foi o pastor Marcos Samuel, ministro da Igreja Batista Redenção. Agora a gente vai ouvir a opinião do pastor Leandro Silva, que é ministro da Primeira Igreja Batista Filadélfia, lá em Mogi das Cruzes. Que também veio com o nosso helicóptero, que é um helicóptero para um e outro para o outro, né? A gente tem uma frota aqui, enfim. Tem uma base do Vejam Só lá em Mogi, lá. E aí, pastor, a parábola das 10 virgens, como é que o senhor entende? Eu entendo que é um texto riquíssimo, né? Mateus 25, essa parábola tem muita coisa, né? Para escrever livros sobre ela, mas eu entendo um pouquinho diferente, né? Do irmão, né? Eu penso que o texto ali está em todo um contexto que Jesus está contando a partir do capítulo 24, né? Que é o sermão escatológico. Então, o contexto realmente em relação a Israel. Mas o que está claro ali é a ênfase de Jesus na rejeição de Israel, né? E logo, né, a entrada da igreja. Então, eu compreendo que 5, né, nessa parábola representam Israel e 5 representam a igreja. Há todo um contexto, né? A divisão de capítulo e versículo na Bíblia não está nos autógrafos originais, né? Foram feitos bem depois. Então, se você pegar do capítulo 24 até o 26, é todo o discurso, né, que Jesus vai ensinar. E sobre isso ele vai falando muitas coisas. O contexto realmente é Israel, né? Agora, o que eu entendo, né, é que Jesus está deixando claro a rejeição de Israel. E o juízo de Israel vai, então, sofrer por causa disso. Então, introduzindo seria Mas explica isso. um pouquinho, qual que é a diferença entre
igreja e Israel nessa parábola. Israel são as virgens loucas, é isso? As que não entenderam, né, a importância de estar com azeite, né, de estar preparados, né? E as 5 prudentes representariam a igreja. O contexto realmente é Israel, né? Todo um contexto, Jesus fala de Israel, o capítulo 24 começa, né, ele respondendo para os discípulos, mas a rejeição, fica claro ali a ênfase da rejeição de Israel e a punição, né, e a abertura que a igreja vai ter com essa rejeição de Israel. Né? Então, na opinião do senhor, as 5 virgens prudentes representam a igreja e as 5 nécias representam Israel. Exatamente. Tá bom, muito obrigado. Vamos lá. Agora é a sua vez de se posicionar. Eu sei que talvez você não entenda do assunto ou queira rever sua posição, mas você vota na enquete e depois você, ao longo do programa, você pode mudar de opinião. Só não dá para votar de novo, tá bom? A enquete está no facebook.com/programa Vejam Só. E a pergunta é: na sua opinião, a parábola das 10 virgens fala sobre Israel ou a igreja? Pensando nas virgens que entram na festa. Né? Porque você vai falar assim, mas eu penso que fala dos dois. Israel, né, como o pastor Leandro acabou de falar, Israel rejeita e a igreja entra. Então, pensando nas virgens que entram à festa, qual é o foco lá, né? A parábola é só sobre a igreja, ou a parábola é só sobre Israel ou sobre Israel e igreja, tá bom? Vamos lá. Tem que falar da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, não é isso? Afinal de contas, ela patrocina o nosso programa e está com as matrículas abertas esperando você para salvar o segundo semestre. Há cursos bem focados, e muito variados, né, que estão à sua disposição nas mais de 600 filiais da Agrade. Evidentemente que o curso que está presente em todas elas é o curso bíblico. Esse eu garanto, você vai poder estudar a Bíblia em qualquer uma das unidades da Agrade, e como eu já disse, são mais de 600. Agora, existem outros cursos, por exemplo, aqui na sede de São Paulo, na sede da Agrade, que fica lá na Praça da Sé, que são bem variados. Por exemplo, você tem o curso de gestão eclesiástica. Mas eu vou aprender a administrar uma igreja? Por exemplo, como é que você lida com os voluntários da sua igreja que ajudam a fazer as obra social e tudo mais? A igreja corre algum risco jurídico? Corre, mas o curso vai te ensinar como lidar com a mão de obra voluntária e não ter nenhuma dor de cabeça. Como lidar com as exigências legais, né, das prefeituras sem ter nenhuma dor de cabeça. Tem uma série de coisas que a administração, o curso de administração eclesiástica vai te dar, né, gestão. Tem também um curso para quem gosta de filosofia, né, como que a Bíblia se articula com a filosofia. Tem o curso sobre história da Reforma. Tem muita gente que tem curiosidade, né, para saber como é que se deu o movimento da Reforma do século XVI, que acabou de completar 500 anos. Tem um curso focado só nisso. Tem os cursos bíblicos, né, o curso bíblico inteiro, e tem os cursos de análise bíblica do Antigo Testamento ou análise bíblica só do Novo Testamento. Tem o curso de escatologia. Tem um monte de curso lá. Curso para quem quer dar aula de Bíblia, curso para obreiros, tem curso para quem quer visitar hospital e cemitérios, funerais, né, consolando as pessoas e oferecendo a salvação em Cristo. Tem uma porção de coisa nova lá. Dá uma ligada, 0 operadora 11 31 15 0819 em São Paulo, no horário comercial, tá bom? E se você apoia o nosso trabalho, visite o nosso blog, né? Já aí é uma coisa que não tem nada a ver com o Vejam Só, é uma coisa minha, tá bom? ebercocarelli.blogspot.com.br, lá que eu exponho as minhas opiniões, gravo os vídeos, tem os sermões que eu prego na igreja, tem lá uma coisa para você se deliciar. O último... Bom, agora eu não lembro, eu sei que no Facebook tem um post muito legalzinho sobre a extravagância de Maria com Jesus, né? Aí você consulta lá depois, tá bom?
Bom, você acompanhou aí, né, o recado da juventude no Pro Don't Stop e também o recado do Shopping do Povo com a irmã Eliana. Aliás, um ósculo santo, irmã Eliana, para você, para o seu marido, né, o Lucas. Aliás, você tem que mandar o Lucas ler esse livro aí, viu? E também um ósculo santo para suas filhas, tá bom? Vamos lá. Hora de conhecermos quem assiste ao Vejam Só, tá? Você já fez sua foto? Fez o vídeo? Faz! Meu irmão, minha irmã, a gente quer ver você, quer ouvir sua voz. As instruções estão no facebook.com/programa Vejam Só. Tem um videozinho do Zeca te instruindo como fazer o seu e tem um vídeo meu convidando você, exortando você a fazê-lo, né? Dá seu recado, dá sua bronca, a gente recebe aqui. E tem presente. Nós vamos sortear o livro do pastor Jamierson e do pastor Fabrício. Muito prazer, eu sou você, um livro sobre coaching evangélico, motivação, né? E autoconhecimento. Tá aí, autografado com dedicatória, hein? Então faz a foto, faz o vídeo, tá bom? Em Taubaté, no interior de São Paulo, nós temos a Marisa Rebelo assistindo ao programa. Obrigado, Marisa, pela sua audiência, tá aí com a Bíblia, né? Deus te abençoe e te enriqueça cada vez mais, minha irmã, aí da cidade de Monteiro Lobato, Taubaté, próspera cidade do interior de São Paulo. Vamos para Natal, do Rio Grande do Norte. Lá nós temos o Cleiton Cruz. O dia que eu for conhecer o Rio Grande do Norte, quem sabe eu cruzo com o Cleiton lá, né? Deus abençoe você, um grande abraço, meu amado, e saudações ao povo da capital do Rio Grande do Norte. Agora para Bahia, outro estado que eu também nunca estive, em Jaguarari, na Bahia, nós temos o Jorge, e quem bateu a foto do Jorge foi a netinha, a Islaiane, a netinha do vovô Jorge, né? E ela é boa fotógrafa, hein? Olha só, ficou bem legal a foto mesmo. Parabéns, Islaiane, e um ósculo santo aí pro Jorge, o vovozão. Em Camaragibe, Pernambuco, estado sensacional, povo bom a beça, gosta de um debate que eu vou te contar, eles escutam tudo lá em Pernambuco. Em Camaragibe nós temos o Laurindo Carlos, que assiste ao Vejam Só, olha só, que bênção. Deus abençoe você, Laurindo, um grande abraço ao povo de Camaragibe. E nas Minas Gerais, em Araxá, nós temos o Marcone Souza, a essa hora, com essa alegria, Marcone. Grande abraço para você aí, povo mineiro, povo bom, né? Mineiro é povo bom, malandro que só, mas é bom. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai assistir ao vídeo, o nosso vídeo veio lá do Rio Grande do Norte também, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver o recado que nos mandaram. Antes eu quero perguntar para o pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção, lá de Bragança Paulista, por que ele acha que a parábola fala só de Israel? Pelo menos o pastor Leandro Silva já colocou a igreja lá também e tal. Não dá para fazer um meio a meio aí? Não dá para nós enxergarmos a igreja ali por causa do propósito. Eu não sei qual vai ser o resultado final da enquete, mas acredito que a maioria dos irmãos acreditam que o texto está falando da igreja, não de Israel. Uhum. Mas eu trouxe uma imagem, eu acho que vão projetar a imagem, para tentar mostrar para as pessoas como esse texto se harmoniza dentro do dispensacionalismo, relacionado à maneira como os judeus faziam seu casamento. Pode pôr a imagem, Angélica, por favor? O casamento judaico acontecia em 3 partes. Se a imagem apareceu, eu procurei separar ali, fica fácil dos irmãos entenderem. Então, ali onde está o número 1, Cristo veio a esse mundo. O casamento judaico acontecia em 3 partes. Existia um contrato que era firmado pelo pai da noiva com a família o pai do noivo com a família da noiva, e isso acontece ali quando Cristo vem a esse mundo. Então, há um pacto onde Jesus, então, se torna o noivo da igreja que vai ser formada. Na cultura judaica existia até o pagamento do dote para isso. Cristo na cruz, ele está pagando para remir um povo para si, exatamente como acontecia. O número 2 ali mostra
que Cristo vai ao céu. No casamento judaico, depois do pacto feito, o noivo se ausentava da presença da noiva por cerca de um ano e meio. O que ele ia fazer? Ele ia preparar uma casa para si, para sua esposa, e normalmente isso aí era feito nas dependências do seu pai. Ora, Jesus diz isso em João 14, 1 e 3. Não fiquem tristes. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar lugar e quando estiver preparado, vou voltar para buscar vocês. Exatamente como no casamento judaico. Esse é o número 2 ali. O noivo se ausenta durante um tempo. Número 3, a noiva permanece sozinha, como no casamento judaico. Ela ficava esperando o retorno do noivo, que voltaria daqui um ano e pouco para buscá-la. E a noiva, a igreja, desde que Cristo foi ao céu, permanece sozinha, aguardando o retorno do noivo. No número 4, nós vemos ali então o retorno do noivo, como na cultura judaica, o retorno do noivo sem aviso. A noiva sabia que isso era dentro de um ano e pouco, mas não tinha nenhum aviso. Ela deveria ficar aguardando um retorno iminente dele. Então, ela ficava pronta, ela se arrumava, ela sempre estava ali alerta. E é neste contexto que alguns convidados, sabendo de que estava próxima a chegada do noivo para buscar a sua noiva, os convidados então ficavam preparados. E como faziam? Pegavam lamparinas, porque era comum o noivo vir de noite com os amigos na casa da noiva. É o que acontece, que nós chamamos de arrebatamento. Um dia Cristo voltará a essa terra para buscar a sua noiva, de surpresa, de modo iminente. E então a noiva é levada para ele. E é neste contexto que chega a parábola aqui do capítulo 25. O noivo, então, busca a noiva na casa dela e leva a noiva para a casa do pai. É o número 5. Vai para o céu, ali naquela linha vermelha no alto. O que acontece no céu? Tribunal de Cristo. E depois, no ponto 6 ali, o que Apocalipse 19 fala. A união do cordeiro com a noiva. O casamento é celestial. Depois que o casamento é feito no céu, número 7, o retorno, a segunda vinda de Cristo à Terra, já não com a sua noiva, mas com a sua esposa. E é neste contexto em que está vindo para cá que acontece isso daqui. Alguém começa a gritar, olha, ele está chegando. E então as virgens que estão preparadas, que estão ali no ponto 8, seriam a nação de Israel, que durante a tribulação tem o seu coração trabalhado por Deus por meio do juízo durante a tribulação e volta-se para Cristo. E os que estão preparados, que agora encontraram salvação no verdadeiro Messias, adentram no ponto 9, que seria a festa das bodas. É o que acontece com as virgens aqui. Só entra na festa os que estão preparados. Por isso que nós não podemos colocar isso para a igreja. Por quê? Há irmãos hoje que são da Igreja de Cristo, que estão vivendo a sua vida, são salvos, mas não estão se preparando, não estão aguardando, estão tão envolvidos com as coisas deste mundo, que eles não estão se preparando para o encontro com o Senhor. E quando ele voltar, ele vai buscar essa pessoa também, ela estando preparada ou não estando preparada. E não pode ser as virgens aqui a igreja, porque quase seria uma figura de poligamia. Se o noivo está vindo com a noiva, como é que as virgens podem ser também prometidas para ele? Ele não pode ter... O judeu não casava com 5 virgens. O judeu que vem com a sua noiva não podia ter as virgens esperando. As virgens são simplesmente convidadas, damas de honra que adentrarão para essa festa. Por isso, nós não podemos, de maneira nenhuma, encaixar a igreja neste contexto aqui. A aplicação disso daqui, sim, a igreja pode ser ensinar para as pessoas. Esteja preparado para o encontro com Cristo. Mas, para a nação de Israel, isso aqui tem uma mensagem muito forte e o judeu entendeu como funcionava o casamento judaico. Muito obrigado, inclusive, por ter trazido as ilustrações. Pastor Leandro, o pastor Marcos convenceu o senhor? O assunto, ele, como está baseado em Mateus 25, né, a palavra das 10 virgens, ele é muito amplo, né? Então, já se entrou em escatologia, né? Que realmente tem ali também. Mas a questão, se a gente olhar a hermenêutica, né, que é o proposto aqui em relação ao sentido e aplicação, o texto vai estar dentro daquele bojo, né, grandão, como eu falei, desde o capítulo 24, e o assunto ali é o reino de Deus. E quando se fala reino de Deus na Bíblia, e entrando aí pela hermenêutica, a gente tem que entender o contexto amplo. O capítulo, os versículos anteriores, o que o livro diz, o pastor falou bem. Mateus está preocupado com os judeus, né? E o seu público-alvo são os judeus. Então, ele vai falar e usar até expressões, né, explicando coisas para os judeus. Mas não podemos esquecer de que os judeus são descendentes de Abraão. E a aliança abrâmica em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, quando se fala reino de Deus, está se falando algo maior, né? Que engloba Israel, logicamente, mas não só Israel.
E está bem clara a questão da rejeição, né? Se a gente pegar a expressão reino dos céus, né? Basileia, tu, Oranu, a questão lá, primeira referência é Daniel 2, né? Quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, daquela estátua e tal, e ali fala que vai vir um reino que vai superar todos. Então, ali é a primeira expressão já falando desse reino que é Jesus, né? E aí, só em Mateus, toda vez que aparece a expressão reino dos céus, né? Em várias parábolas, né? Trigo e joio, grão de mostarda, fermento da mulher e tudo mais, todas ali referentes ao quê? A uma rejeição. Alguém rejeitou alguma coisa foi dada, alguém escolheu, alguém rejeitou, né? Então, eu estou falando do contexto, né? As ideias presentes nessas parábolas, né? Separação de algo bom e ruim, coisas grandes começam com coisas pequenas, maldade, a falta de perdão e desprezo pelo Senhor. Então, o que eu estou querendo colocar aqui? A parábola dos trabalhadores na vinha, que também está nesse contexto, né? Está bem claro ali que eles mataram o filho do dono para ficar com a propriedade. Então, o contexto, falando em hermenêutica, Jesus está sempre usando a expressão reino dos céus, referente a isso, a esse reino de Deus, em todas as parábolas. Quando chega na parábola da 10 virgens, ele vai mudar? Aí fica sem lógica, né? A expressão fica sem lógica. Eu tenho uma pergunta, então, nesse caso. Se o noivo vem com a noiva, como é que as virgens podem ser também noiva dele? A Bíblia não diz que as virgens são noivas dele. Né? Mas a virgem não é igreja? A tradução e a palavra virgens, né? Está se referindo, como o irmão mesmo falou, as damas de companhia. Não há poligamia no contexto cultural judaico. Mas o irmão falou, ele vai casar com várias noivas. Não. Não, então, na posição que o irmão defendeu, as virgens prudentes são a igreja, correto? A aplicação, né? Nós já estamos na aplicação. Então, mas fora da aplicação, então na literalidade não é a igreja? Não, o contexto cultural é judaico, realmente. Agora, então, quando Jesus está dizendo que Israel rejeitou, né? Aquelas que entram são Israel, então metade de Israel vai entrar, metade não vai entrar, fica meio complicado isso. Então, para eu formular minha pergunta é assim, o senhor disse o seguinte, que as virgens que não são prudentes são a nação de Israel. E as virgens prudentes são a igreja, sim, correto? Se as virgens são a igreja, quem é a noiva que vem com o noivo? Mas a questão é que é uma parábola, né? Aí se a gente olhar então, cada coisa da parábola, né? Jesus está usando uma história para contar uma mensagem, para estabelecer uma mensagem. O casamento é o noivo e a noiva, é claro. As virgens ali representam a atitude e o comportamento, né? Em relação ao casamento. Então, essas 10 virgens que representam as damas, né? 5 representam aquelas que rejeitaram, 5 representam aquelas que aceitaram. Não poderia ser a igreja. Por exemplo, tem alguma passagem que vem em mente do Senhor quando a igreja sendo chamada de virgem? O senhor consegue lembrar de alguma? Tem uma passagem que o quê? Por exemplo, aqui, quando o pastor Leandro diz que as 5 virgens prudentes se representam a igreja. Certo. A minha pergunta é se ele consegue ver alguma passagem, apresentar alguma passagem que a igreja é apresentada como virgem. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Israel é apresentado 10 vezes como virgem. O tempo inteiro. Mas para a igreja, o irmão consegue apontar um texto? Então, mas aí, se a gente for no original, né? A palavra virgem, né? E a noiva, ali dependendo do contexto, elas são semelhantes. O irmão está colocando aí uma questão que dependendo do texto tem uma aplicação, dependendo do texto tem outra. Então, mas isso que eu estou falando, se a gente está falando de escatologia ou hermenêutica, né? Não, é hermenêutica e escatológica, sensacional então, aqui. Virgem e noiva, dependendo do contexto, são sinônimos. E dependendo do contexto, são diferentes. Então, mas pastor... É que o irmão está querendo colocar uma bifurcação que não existe no texto. Está separado, o texto está bem separado. Não. O noivo está vindo, o noivo não pode vir para encontrar com 5 virgens. Fica uma coisa estranha. É a dama de companhia. Eles são as damas, ele não vai casar com a dama de companhia, não é a igreja. A pergunta é a seguinte, acho pastor, que a questão não é essa que o irmão está colocando. Pastor Leandro, não, é que talvez o senhor não tenha atentado para o diagrama. No entendimento do pastor Marcos Samuel, nós estamos falando de um casamento judaico onde o noivo aparece de repente e vai à casa da noiva. Correto. E as damas de companhia têm que estar prontas para fazer parte da cerimônia, é isso? Perfeito, para a festa, para estarem lá. Sim. Então, aí tem que ter uma noiva, e a gente sabe que a noiva da igreja é Jesus, mas o senhor está dizendo que as 5 virgens são a igreja. Então, aí está tendo... conflito. Está tendo um problema.
né? Não, isso que eu estou dizendo, não vejo conflito nenhum, porque nós estamos falando de uma parábola que Jesus está contando. O irmão está querendo dizer que a noiva e a igreja já entrou e as virgens são Israel, né? Então aí eu devolvo a pergunta para o irmão. Então metade de Israel vai ser aceita, metade não? Como é que Israel vai ser dividido? Sendo que a Bíblia em nenhum momento diz que Israel vai ser dividido metade. Ou ele rejeita, Jesus está deixando bem claro aqui, a rejeição de Israel. Ou ele rejeita, ou ele não rejeita. Você tem, por exemplo, Mateus 21, quando Jesus fala, ó, portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Então, ele não fala que metade de Israel rejeitou e metade aceitou. Vamos lá, não, a Bíblia mostra isso. Se eu quiser abrir Ezequiel capítulo 20, ele diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, com mão poderosa e braço estendido, eu vou agir sobre vocês, falando da nação de Israel. Olha que ele diz assim: entrarei em juízo com vocês e far-vos-eis, verso 37, Ezequiel 20, 37, far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, nação de Israel, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vocês os rebeldes, os que transgredirem contra mim, da minha terra e das suas moradas, e os farei perecer. Não entrarão na minha terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Ele está separando a nação de Israel, claramente. Aqui, Ezequiel 20, 37, um texto que fala exatamente da volta de Cristo. Ele está falando, o judeu que não obedece, vai perecer, vai morrer. E o judeu que, se for um judeu messiânico ali que se converter na tribulação, vai entrar. Posso citar outro texto, Zacarias, capítulo 14. O contexto aí, quando fala de rebelde, não necessariamente são judeus, né? Desde o Êxodo, povo. Tem pessoas dentro de Israel que não são israelitas. Farei perecer. Está interpretando isso. Não estou interpretando, pastor. Eu só estou lendo. Vou ler de novo. Farei perecer dentre vós, do povo, que é de Israel, dentre vocês, Israel, farei perecer os rebeldes. Não pode ser rebelde gentil. Está falando para Israel. Não tem. Eu só estou lendo, eu não estou interpretando. Quando você fala não pode ser rebelde gentil, você já está interpretando. Far-vos-ei. Precisa ver o contexto geral. É só não querer ver, porque ele fala assim: tirarei vocês, Israel, e congregarei vocês. Não pode, não tem gentil aqui. Isso é para Israel. Tudo bem, mas o irmão está citando Ezequiel, mas voltando para esse texto de Mateus 21. Não, é o que eu estou respondendo. Que fala em relação a não há separação. Cristo disse que não há separação de Israel e Israel. Podia separar. Metade. Eu estou mostrando. Usando Ezequiel. O senhor falou que não mostrava separação. Eu falei de Jesus, né? O senhor falou assim que Israel, se as virgens são Israel, como eu defendo, que as 10 são Israel, que teria uma divisão de 5 prudentes, salvas, e 5 nécias, perdidas. E que a Bíblia não faz essa separação. Eu acabei de mostrar que faz. Outro texto que mostra Jesus não faz essa separação. Eu coloquei Mateus 21, Jesus não faz essa separação. Ok. Essa que é a questão. A gente precisa olhar a hermenêutica. Se o senhor continuar um pouquinho mais, no próprio Mateus 25, que nós estamos lendo, o senhor vai chegar no versículo 41, eu já vou tocar lá, ele vai separar o seu povo, ovelhas e cabritos. Vai fazer isso. No mesmo contexto ele vai fazer. Outro texto, Zacarias 13, diz assim: eu reunirei meu povo, verso 9, farei passar a terça parte pelo fogo e purificarei como se purifica a prata. Provarei como se prova o ouro. Ela me invocará e eu salvarei. Verso 8, assim diz o Senhor: 2/3 do povo de Israel será eliminados e 1/3 permanecerá na terra. É claro que ele está fazendo separação, ele está destruindo completamente. Quem são esses que estão sendo destruídos? São as virgens nécias. O contexto de Mateus 25 também não, para não falar que eu estou fora no contexto aqui, se nós olharmos Mateus capítulo 25, olha o que Jesus faz. Ele acaba de contar a parábola das 10 virgens, ele conta a parábola dos talentos, também com aplicação para os judeus, mas quando chega lá no final, ele fala assim, vou separar as ovelhas, ele porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos por meu Pai, entrai na posse do reino. E aí depois vai dizer para os que estão à sua esquerda: para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ele está fazendo uma separação clara, notória. Eu não posso pegar as virgens e separar. Parte é gentil e parte é Israel. Não faz sentido. Só faz sentido se as 10 virgens são Israel, porque o noivo vem com a noiva. Ou a noiva de Cristo são as
5 virgens prudentes, ou a noiva de Cristo é a igreja. E a igreja não pode ser ao mesmo tempo a noiva e as virgens. O sentido da parábola não é isso. O judeu entendeu perfeitamente, o casamento judaico ele sabia. O noivo chega com a noiva e as damas de honra estão esperando. Só isso. Não, o contexto cultural realmente é judaico, você está correto. Mas aí essa divisão que você está fazendo entre a noiva que entrou e as virgens... é que realmente não tem sentido, porque, veja, é uma parábola. No próximo bloco eu quero que o senhor explique melhor isso, Vamos explicar. Vamos ver agora a sugestão, a briga, a queixa, não sei, do que veio pelo vídeo, né? O Júlio, de Natal, lá no Rio Grande do Norte, gravou uma mensagem para nós. Vejam só. Graça pessoal, me chamo Júnior, de Natal, Rio Grande do Norte, da Igreja Batista Independente. Quero sugerir ao programa o seguinte tema: para onde estão indo o espírito dos salvos, pós-morte e ressurreição de Jesus? Continua indo para o paraíso ou já vai diretamente para Deus? Visto que encontramos referência da ida ao paraíso apenas antes da morte e ressurreição de Jesus. Um forte abraço a todos. Júlio, obrigado aí pela sua sugestão. A gente ele é do mesmo tipo de igreja, né? Do pastor Leandro, Igreja Batista Independente. Né? No caso, lá em Natal, que um dia eu vou conhecer no Rio Grande do Norte. A gente vai para o intervalo, tem o recado do shopping, né? Da dona Eliana. E voltamos já com o último bloco do Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. E eu estou devendo aqui para o pastor Marcos Samuel, né, a apresentar a equipe de irmãos que veio lá de Bragança Paulista acompanhando nessa viagem, né? E aí, pastor Marcos, apresente. À esquerda da tela, o irmão Marcelo Cardoso e à direita o irmão Norberto, são irmãos preciosos da nossa igreja que quiseram nos acompanhar, prestigiando também o programa. Muito obrigado pela presença de vocês, Deus os abençoe. Muito bom. O nosso tema hoje é a questão da parábola das 10 virgens, né? Qual a aplicação e o sentido delas? A Valquíria Ferreira Chaves, ela publicou o seguinte: essa parábola fala da igreja, que umas tinham azeite, que representa a presença de Deus, e as outras já tinham acabado, estavam dispersas, mas nenhuma delas sabia a hora que o noivo ia chegar. Por isso temos que estar preparados para a volta de Cristo, porque Ele já está às portas, né? Então, umas tinham azeite, que representa a presença de Deus, e outras já tinham acabado e estavam dispersas. Então, a ideia dela é que todos são igreja, as 10. E de que o óleo é o Espírito Santo, que também o texto aqui não dá a entender isso daí, não. Por que não, pastor? Porque se o óleo for o Espírito Santo, o texto deixa bem claro que as nécias também tinham, só que acabou. Então, ela chama de presença de Deus. Presença de Deus, mas aí vai entrar num outro aspecto de perder a salvação. Eu não posso ter a presença de Deus e perder a presença de Deus. E se for a presença de Deus, como ficaria, se o óleo fosse isso, quando ele fala assim: disseram as nécias às prudentes, dai-nos o vosso azeite. Eu não tenho como entregar a minha salvação para outra pessoa. Depois ela diz assim: mas as prudentes responderam, não, para que também não nos false. Mas vá, ide aos que antes vendem e comprem. Não tem como fazer isso com a presença de Deus. Tá. Então não dá para aplicar isso ao Espírito Santo. Eu fiz essa pergunta e ao pastor Leandro eu aplico de uma maneira um pouco diferente. O senhor tem dito desde o primeiro bloco, pastor Leandro, que a parábola das 10 virgens, as virgens nécias representam a rejeição de Israel, certo? Israel rejeitando Jesus. E por isso as prudentes representam a igreja, porque a igreja aceitou Jesus e entrou. Onde está a rejeição? As virgens nécias, elas querem entrar, elas só não têm condição. Onde o senhor enxerga a rejeição aí? A rejeição das virgens nécias está justamente na questão de se preparar, né? O termo lá grego, né, de preparação, ele está no aoristo, né, ekos messan, que é traduzido para o passado, quer dizer preparar, adornar, embelezar, colocar em ordem. Então, se havia um anúncio do casamento, e todo o tempo, um ano, como foi falado, explicado bem, né? A cultura judaica, as damas de companhia tinham que estar bem preparadas, né? Então, não poderia nunca faltar o óleo, né? Então, é essa questão de não estar preparado. E é por isso que eu quero voltar, então, na questão de que nós estamos falando de reino de Deus, reino dos céus.
Então, talvez aí esse conceito que olharmos só a Mateus 25, a parábola das 10 virgens, e não olhar o todo, né? O reino dos céus, né? É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que Israel está incluído, lógico, né? Mas não é só Israel. Se a gente olhar só para Israel, fica sem sentido tudo que Jesus falou em todo esse bloco, né? E ele fala de rejeição. Desde o início do ministério de Jesus, ele veio para os seus, né? Mateus 15, 24. Não foi enviado às ovelhas, senão ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas João vai dizer que ele veio para os seus, mas não o receberam. Então, só para deixar claro, pastor, quando o senhor fala na parábola das 10 virgens, e o senhor fala reino do céu, o senhor está falando de salvação eterna. Não necessariamente. Estou falando do contexto que Jesus está contando. Não. Jesus está falando do reino do céu. Quando as virgens entraram, elas entraram aonde? Porque o pastor Marcos Samuel falou, eles entraram no milênio. Milênio é uma coisa, salvação é outra. É isso que eu quero saber do senhor. É que aí, isso que eu estou dizendo. Aí se a gente traz escatologia, né, a interpretação em relação a entrar, né, no casamento, realmente aí é as bodas do Cordeiro. Né? Então, as bodas do Cordeiro é salvação, pastor. Sim, ele está dizendo que não é. Quer ver? As 5 virgens que entraram estão todas salvas? As que entraram são salvas. Elas adentraram o milênio porque se converteram na tribulação. Mas o reino que ele está falando aqui é o reino milenar. Então, pastor, o casamento mas é feito no céu. Nem fala de tribulação, é isso que eu estou dizendo. Como não, pastor? Pastor, olha o capítulo... Amados, a gente precisa se ater ao que o texto está dizendo. Se o assunto é hermenêutica... Pastor, né? capítulo 24... Agora, em relação à escatologia, é lógico que a gente vai entrar nisso. A Bíblia, meus irmãos que estão acompanhando em casa, quando ela foi escrita, Mateus não colocou capítulo 25, capítulo 26, assim por diante. Exato, falei isso. O contexto começa ali, para nós facilitar, foi feita essa divisão pelo editor. Capítulo 24, ele diz, Senhor, nos conta, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e consumação dos séculos? Isso é escatologia pura. Ele vai agora falar. Vede que ninguém vos engane e tal. Tudo aqui é escatologia. Aí ele vai falando, a respeito daquele dia ninguém sabe, será como nos dias de Noé. Tudo aqui é escatologia. Não, vai chegar nas virgens. Vai ter um probleminha, tem que apertar o senhor. Se o senhor diz que as 5 virgens prudentes que entram para a festa e a festa representa o milênio, nós sabemos que no final do milênio o diabo é solto e encontra um monte de gente disposta a guerrear contra o Cordeiro, contra o rei. Perfeito, isso mesmo. Certo? Então como é que as 5 que entram estão salvas, o diabo vai enganar quem? É muito simples. Quando Jesus volta com a sua noiva, ele se assenta, no próprio capítulo 45, vai fazer julgamento ali. Para entrar na festa, o casamento, Apocalipse 19, é no céu, o casamento é lá, da igreja. As virgens são convidadas para a festa do casamento, que Jesus sabe da festa, 1000 anos de festa. Nesse tempo aqui, só entrou judeu convertido, gentil convertido que ficou vivo na tribulação, e a igreja que voltou. Porém, esses que entraram de carne e osso, essas 5 virgens aqui prudentes, que entraram fisicamente no milênio, elas vão casar e vão ter filhos. Eles entraram salvos, mas o filho de salvo não é salvo. E as pessoas vão começar a se multiplicar. No final do milênio, Satanás vai enganar essas pessoas que nasceram durante o milênio e não são salvas. É isso que ele está falando aqui. Mais uma observação que eu quero dizer a respeito de não poder ser o Espírito Santo, nem a respeito da salvação, é que no versículo 11 do capítulo 25, fala que mais tarde as nécias voltaram, elas encontraram óleo e voltaram. Então, se o óleo seguindo com a salvação, elas chegaram. Elas não entraram porque não tinham óleo. Elas não entraram porque não estavam preparadas. Foram adquirir, voltaram e falaram, agora não dá mais. Então, aqui não dá para aplicar isso ao Espírito Santo. Outro aspecto importante é no versículo 6 do capítulo 25, fala assim, por volta da meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao encontro dele. A igreja nunca recebe esse convite para sair ao encontro dele. É Cristo que vem ao encontro da noiva. Os convidados, sim. O próprio Jesus falou, olha, quando disserem, ele está no deserto, está em tal lugar, está assim, 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 os judeus estavam prontos para sair para o encontrar. Então, aqui fica muito claro que todo o contexto, a parábola das virgens só aparece em Mateus, não aparece em Lucas, Marcos ou João. Por quê? Porque o contexto é judaico, porque está se aplicando a um casamento judaico. Então, Jesus está aplicando a sequência escatológica ao casamento judaico, dizendo o seguinte, um dia eu voltarei com a minha noiva. E vocês, judeus, se não estiverem preparados, não desfrutarão do reino. É simples. Alguma parte vai morrer.
e uma parte vai entrar. Então, no reino, na festa do casamento, só estarão salvos, sejam gentios ou judeus. E a igreja de Cristo, que será a noiva. O noivo e a noiva estarão. Todo o contexto de capítulo 25 aqui está falando de convidados. Tá. Agora, o pastor Leandro, né? Como é que o senhor interpreta, então, já que o senhor fala que tem uma visão diferente, né? As 10 virgens representam Israel na parte das 5 nécias e a igreja na parte das 5 prudentes. As nécias voltam depois com o azeite. Então, como é que o senhor interpreta essa parte de elas irem buscar o azeite, voltar depois e não conseguirem entrar? Não, o próprio texto de Jesus está dizendo que as 5 não tinham, então elas foram buscar, né? Eu também tenho dificuldade em relação a ser o Espírito Santo, né? Porque é uma parábola, as interpretações diferem, né? Não sei exatamente ou se realmente pode ser o Espírito Santo ou não, né? Se a gente entrar na literalidade do texto e tal. Mas eu vejo como o termo que eu falei aqui, o preparar. Acho que a essência está nisso. Jesus está colocando que Israel não se preparou, não está preparado. Agora, atrasado, é isso? Porque elas voltam. Então, elas voltam, mas a questão do casamento, como foi colocado bem aí, o contexto judaico, há toda uma preparação. Então, se você chega atrasado, né, a porta se fecha, o texto diz, né? Agora, a minha dificuldade em dizer que aí é só Israel, como eu falei, há uma rejeição, isso está bem claro em todo o contexto. O pastor falou que a parábola só entra em Mateus, mas as outras parábolas do contexto estão nos outros evangelhos. Então, das virgens, mas deixa eu só colocar um negócio. Agora a questão, quando elas voltam, elas batem na porta. E aí fala, olha, eu quero entrar. E Jesus fala, no caso, né, o Senhor aqui fala, olha, eu não vos conheço. Ué, mas se é Israel? Ele não conhece Israel? Então essa que é a questão. A gente precisa, quando a gente está interpretando, é aplicar aquilo que a gente quer. A seguinte interpretação, vamos ver se o senhor concorda e depois o pastor Marcos também responde. É a questão do arrebatamento. O crente que estiver em dia com Deus, levando Deus a sério e tal, vai ser levado. O crente que é marca barbante, como falava meu pai, né, vai ficar. Aí ele assusta, uau, Jesus veio, então ele corre atrás do prejuízo, né, tenta conseguir o que ele não tinha, e aí já foi, ele chega, mas a porta está fechada. Então, podemos interpretar assim? Sim, podemos, até porque, né, entrando na escatologia, na questão pré-tribulacionista, a volta de Cristo, o arrebatamento secreto, é sem sinal, né? É iminente, vai acontecer, então você tem que estar preparado. Os sinais é para, como o contexto aqui, para o que vai acontecer com Israel, a tribulação. Não, então, eu não estou falando de crente. Não, então. Não tem nada a ver com judeu. Então, não, eu digo depois, né? As 5 virgens prudentes são os crentes que estão em dia e as 5 virgens nécias são os crentes fajutos. Preparados, né? 5 em dia, então, diga preparados. Mas aí não tem Israel nenhum, é só crente, pode ser? E falando de arrebatamento e não de milênio, pode ser? Totalmente não, porque o contexto cultural é judaico, né? O contexto fala da rejeição de Israel, não tem jeito. Que não podemos negar isso. Rejeição? É isso que eu não consigo ver, pastor. Onde é que as virgens rejeitaram o noivo? Não, mas está claro isso, como eu disse. O texto não fala de rejeição, o texto só fala de não preparo, não tem nada Não preparo é uma coisa. Então, o texto não fala de rejeição, é isso que eu estou falando. Mas o contexto fala de rejeição. Mas, pastor Leandro, o trecho em si não fala nenhuma vez. Pode procurar a palavra no original, em português, e nenhuma vez cita sequer a palavra rejeitar. Pelo contrário, além de não rejeitar, elas querem. Por favor, dá um pouco para mim, eu quero ir junto. Não tem rejeição, tem aceitação, Jesus contou essa parábola para ilustrar a atitude dos israelitas. Porque mas o israelita não queria abraçar. O israelita rejeitou mesmo. Jesus falou, olha, vocês me rejeitaram, as virgens não estão rejeitando. Elas só não estão preparadas. É só isso que acontece. E elas falam, por favor, tanto que elas não querem está preparada não é um tipo de rejeição também? Não. Não é não. Não é não. A pessoa que não estava preparada ali, nesse contexto, sim, quando o irmão está colocando assim, a pessoa que não estava preparada para entrar no milênio, é claro que ela não se preparou porque ela realmente não amava ali. Mas nesse contexto aqui, não mostra a rejeição de virgem. Então, mas o irmão está falando contexto só da parábola. Eu estou dizendo que o contexto é geral, de capítulo 24 até o 26, é um contexto só. Mas eu estou pegando o bloco aqui. O bloco aqui diz assim. É esse bloco. Conclui que eu tenho que chamar o povo. Em 1 Tessalonicenses 5,
fala que quer vigiemos ou quer durmamos, nós estaremos com o Senhor. Então, nunca poderia se aplicar essa parábola à igreja, porque assim, se um noivo vem buscar a noiva e chegar lá a noiva não estiver preparada, ele não fala assim, não quero mais você. Ele leva a noiva não preparada. É assim que funciona. Então, Igreja de Cristo, faça a sua parte para se encontrar com o Senhor em santidade. Mas quer você esteja vigiando, quer você esteja afastado dele, Cristo te comprou e ele vai te levar. Lá ele vai acertar as contas com você no tribunal. Agora, a aplicação de Mateus 25, as virgens e a nação de Israel. Judeus vão se converter, adentrarão o milênio como convidados do casamento. Judeus que não se converterem, perecerão e não participarão dessa cerimônia. Essa parábola não serve para o arrebatamento. Não serve para arrebatamento. Tá. Vamos ver o que o nosso querido Zeca ouviu na Crentolândia. A parábola das 10 virgens, você considera um texto de aplicação para o povo judeu ou como aplicação para a igreja atual também? Eu vejo para a igreja atual também. É uma espécie de uma tipologia, né, da igreja de antes para a igreja de hoje em dia. Então, acho que foi Billy Graham que disse que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então, isso traz para a igreja de hoje em dia também. A parábola das 10 virgens, para mim, eu acho que se aplica assim. Porque se você não buscar, é um entendimento que eu tenho. Se você não buscar se você não buscar Cristo, se você não buscar as forças para estar se enchendo, não fazer que nem as 5 que foram lá e encheram o seu pote, aquelas que estavam atentas, vigilantes, quando o noivo entrasse, está indo atrás. E se você não se encher com palavra, com oração, com vários recursos assim, a pessoa ela fica vazia. E quando vai ver, né, faz que nem aparte-se de mim, né? Que nem está na palavra falar, aparte-se de mim porque eu não vos conheço. Eu acho que é algo que Deus deixou que é pra gente, serve pra gente adquirir, né? Tudo que Deus deixou de bom é pra gente adquirir, né? Dito que é pra igreja atual também. É uma preparação. Você tem que estar preparado. É como se fosse um exemplo de a pessoa estar preparada e a outra não preparada. Então, eu acredito que é um exemplo para os dias de hoje. Com certeza, a igreja precisa aprender com essa parábola também, né? Porque nós vemos ali que 5 daquelas virgens ali não tomaram a sua precaução, né, de estar preparada, e quando chegou no momento ali que elas deviam estar com o seu azeite, né, elas não tiveram em suas mãos e tiveram que comprar, e foram onde elas perderam, né, a oportunidade de ceiar, né, com o esposo. Então eu acredito que nós, em todo momento, né, enquanto nós estamos nessa terra, nós precisamos estar preparados. Muito bem. Silvan Amanda, ela publicou o seguinte: é muita especulação nessa parábola, mas o que penso dela é que Jesus nos ensina que cada um de nós é responsável por sua condição espiritual. Joseimar Alves: todas as parábolas são a respeito de Israel e ao povo judeu, pois somente após Atos 10, os gentios, ou seja, a igreja, começaram a adentrar na fé em Deus através de Yeshua, que é Jesus. É isso mesmo? Só depois de Atos 10? Não é correto dizer isso. A igreja começa em Atos 2, mas os ensinos dos evangelhos também têm aplicação direta para a igreja. Uhum. Bom, mas as parábolas são todas para os judeus? Não são todas para os judeus, não. Essa daqui é para o judeu, sem dúvida nenhuma. Outras não, outras se aplicam para a vida da igreja, mas elas foram ditas num contexto judaico. Os judeus entenderam de maneira muito mais clara do que nós entendemos. Essa é a grande dificuldade do povo de hoje. Tá bem. Sua última consideração, pastor Leandro? Eu respeito o pastor Marcos, aí, seu ministério e tudo, mas a gente diverge bastante, né? Porque ele mesmo colocou uma coisa aqui no final, falando em relação a igreja sendo preparada ou não, vai ser levada. Então, isso torna irrelevante até a parábola, né? Porque se a parábola está bem clara, dizendo que umas são insensatas, outras são prudentes, e está bem claro no contexto a questão da rejeição do povo de Israel. Então, se a pessoa vai ser levada de qualquer jeito, para que Jesus contou essa parábola? Então, eu volto a dizer, o que está acontecendo é de se esquecer do reino de Deus. É claro, eu concordo com o irmão, o contexto cultural judaico aqui está bem claro. O irmão foi feliz em trazer o desenho, está tudo certo. Agora, dizer que a igreja não está aqui,
né? O próprio Israel vai ser dividido, né? E aí só Israel, só está falando de Israel, e a igreja, o irmão colocou aí, a igreja vai ser levada, mesmo se não estiver preparado, mas o termo Paulo grego falou. é bem claro em relação a isso. Agora, bom, a gente vai fazer um debate então, anota aí minha sugestão, Angélica, anota aí, por favor. No arrebatamento, o crente despreparado será levado de qualquer jeito? Né? Alguma coisa parecida com isso? Lógico que Paulo vai falar em Romanos que o povo de Israel tem, né, uma outra chance, uma outra coisa como nação. Aí ainda entramos na questão da escatologia. Para o senhor, o crente que não tiver em dia não sobe. Se não tiver preparado, segundo a questão da doutrina, né, de Cristo, a vigilância, olha, vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. Não sobe. Não, se não tiver preparado, vai não. ficar. O senhor está preparado? Salvo, mas vai ficar. O senhor está preparado hoje? Eu estou preparado. Como o senhor sabe? Os frutos, né? Como a Bíblia diz, pelos frutos a gente conhece a árvore. São pelas obras. Não, os frutos não. O debate vai ser outro dia. Irmão, é muito literal, tem que tomar cuidado com isso. Não, muito literal. Eu sou literal porque assim, a Bíblia mostra isso. Mas é uma parábola. Cristo me comprou. Ele me comprou. Tomar cuidado com o texto. Paulo diz que eu fui comprado. Se eu fui comprado, eu sou um escravo. Ele vai me levar se eu tiver manco ou se eu tiver sadio. Glória a Ele por fazer isso. Bendito seja o Senhor, que não depende de mim. Salvação é através do sangue de Jesus. Nosso tempo acabou. O debate sobre o arrebatamento de preparados ou não é outro dia. Quero participar. Pastor Hebe, só uma coisa. Aquela imagem que foi colocada, os irmãos que quiserem, eu vou colocar no site da igreja. Você pode entrar lá e baixar. É www.redençãobragança.com.br, tá bom? É exatamente o contato do pastor Marcos Samuel que está publicado no Facebook. É esse mesmo contato. Mesmo. É só fazer o link. Vamos ver o resultado da enquete, o resultado parcial? Igreja, como você previu. Tá bom. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá, Deus abençoe.